Boa noite. Boa noite, Priscila. Está entrando já, nossa convidada. Boa noite. Boa noite, doutor Marcelo, tudo Tudo bem? bem? Sem doutor, só o Marcelo. Tudo bem com Combinado. você? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, tudo Bem, ótimo. tudo ótimo. Está me ouvindo bem? Sim, você também está me ouvindo bem? Eu estou te ouvindo bem, sim. Está bem clara a ligação. Que bom. Às vezes a gente começa e ela vai travando um pouquinho, né? Porque me parece que até acertar o Sim, sinal assim demora um pouquinho. Mas tudo bem. acontece. Legal, o pessoal está entrando. Obrigado aí pela presença de quem já entrou para essa live, que eu acho que é uma live muito importante, né? Principalmente nos Sim, momentos que a gente está vivendo. Eu acho que são duas coisas. Primeiro, a parte emocional, que conta muito, né, ultimamente. As pessoas passaram por alguns problemas assim que não foram fáceis, né? Principalmente quando as coisas acontecem de uma hora para outra, né? E o nível de sim. estresse é gigante e a parte financeira que foi abalada, que está sendo abalada por todo mundo aí, né? Aliás, no mundo todo, literalmente, né? Não é só no Brasil. E aí eu achei Global. exatamente, bem global. E nada melhor do que a gente entender como é que funcionam essas coisas, né? Tanto a parte financeira quanto a parte emocional, como é que elas vão andar, como é que elas vão caminhar juntos aí daqui para frente, né? Eu já andei conversando com algumas pessoas aí há uns dias atrás, mas falando mais sobre a parte emocional. E essa parte agora financeira é muito importante, né? Se apresenta um pouquinho aí para quem está entrando, quem não te conhece ainda, e depois eu falo um pouquinho sobre mim. Bom, eu sou Priscila, sou especialista em planejamento financeiro. E quando a gente fala de planejamento financeiro, a gente está falando de uma mudança de mentalidade, de um comportamento financeiro, né? Porque, na verdade, as finanças são isso. Nós não somos meros robôs que falamos, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo. Nós realmente temos que ter uma atitude referente aos nossos gastos, à nossa vida financeira. Então, eu trabalho com isso já tem quase 5 anos. Eu vim de uma atividade, várias atividades laboriosas. Eu já tive 5 empresas, quebrei. Então, eu senti na pele o que, que é a dor, né, do empresário, de uma pessoa que faliu. E Então, de, eu entendo muito bem como isso interfere nas nossas emoções. E a você, gente viu hoje, né? o brasileiro, de Oi? uma forma geral, ele tem essa educação financeira ou ainda falta muito? Como é que é? O brasileiro não tem essa cultura de poupar, né? Ele é imediatista, né? Ele dá o seu jeitinho brasileiro até mesmo nas finanças. Por isso que a gente é um pouco, vamos dizer assim, a gente não foi ensinado a cuidar das nossas finanças. Se desde criancinha lá na escola a gente aprendesse, a nossa situação hoje, como Brasil, como povo brasileiro, seria muito diferente. Nós não temos realmente essa cultura. Entendo. A gente vê a cultura em alguns países, por exemplo, você vê Estados Unidos, a pessoa já nasce com a cultura do seguro, né? A criança ela não sai da maternidade sem ela ter um Exatamente. seguro, sem ela ter uma previdência. E no Brasil isso não acontece ainda, né? A pessoa tem um pouco de preconceito ainda no seguro, né? Acha que é uma bobeira, né? Olha, se você reparar, nações como Japão, Estados Unidos, quando acontece uma emergência financeira, uma catástrofe, eles se recuperam muito rápido, justamente por conta dessa mentalidade de segurança, de seguro mesmo, de se assegurarem financeiramente e também de pouparem, porque eles têm a noção que se eles não morrerem, eles vão envelhecer e essa conta vai chegar. Então, é nesse momento dessa juventude que essa reserva é feita para poder pagar essa conta no final, né? Entendo. Entre aspas.
Eu acho que essa cultura ela começa a avançar, né? Ela começa a melhorar um pouco, principalmente quando a gente trata de alguns assuntos, alguns problemas que acontecem, como aconteceu agora, né? Essa pandemia. Então, eu acho que serve para despertar um pouquinho, né? Essa cultura, né? Da precaução, né? A importância de se precaver eventos, né? Olha só, os antigos, né, como a minha avó sempre dizia assim, se a gente não aprende pelo amor, a gente aprende pela dor. Então, a dor, além de ser, ela pode ser muito criativa, mas ela nos leva a um outro nível desde quando a gente aprende com ela. E esse momento, né, que afetou todo mundo, ele mostrou para a gente a importância realmente de ter uma reserva financeira. Porque essa dor, desse desconforto, de imaginar de ter que ficar sem dinheiro, de adoecer e não poder trabalhar, ou então de ter dinheiro e não poder gastar, gera um certo desconforto que as pessoas estão amadurecendo para isso, para a previdência, estão gerindo mais as suas finanças, estão pensando em ter uma reserva extra, uma renda extra. Então, isso tudo, de certa forma, foi um pouco importante para a gente aprender também como nação. Entendi. Bom, depois essa aula de apresentação já que você já deu, né? Eu vou falar um pouquinho de mim. Para quem não me conhece, eu sou Marcelo, eu sou psicanalista. É, trabalho e eu passo praticamente o dia pensando agora na cabeça das pessoas, como é que funciona, tentando ajudar um pouquinho, né? O que é a psicanálise? A psicanálise é a investigação do inconsciente, como é que o inconsciente ele trabalha. E eu vou falar para você, Priscila, que para mim eu me sinto bem confortável em falar sobre não a parte financeira, mas a parte emocional. Porque eu tenho uma paixão incrível pelo neuromarketing, né? Como é que o marketing ele influencia na mente do consumidor para fazer com que ele compre, mesmo aquilo que a gente não precisa, né? E aí isso é uma. Inclusive, quando eu fiz a minha pós, o meu TCC foi sobre neuromarketing. É um assunto que eu gosto muito de trabalhar. Como é que as empresas constroem uma marca e você acaba comprando aquela ideia mesmo sem precisar, às vezes, né? Sim, essa ideia desse consumo, né, ele nasceu há alguns anos. Como assim, né? Antigamente, a gente utilizava, a gente consumia pela nossa própria necessidade. Com a industrialização, veio também a demanda do consumo. E com a demanda do consumo, também veio o boom da publicidade e do marketing. E como eles são espertos, né? E hoje a gente tem que analisar o quê? Eu consumo por necessidade ou por desejo? Você da psicanálise, você sabe, as pessoas querem se sentir aceitas, querem se sentir parte do meio, e às vezes se endividam por uma simples blusa porque a amiga comprou, ou por um simples carro que o fulano de tal tem melhor, né? E trocamos muitas vezes a nossa tranquilidade por boletos. E isso é que faz as pessoas hoje entrarem, vamos dizer assim, numa depressão, né? Numa ansiedade. Ou Pois até tem um médico muito amigo meu que ele falou assim, Priscila, atrás de morro tem morro. E é verdade. Atrás daquele consumo desenfreado, tem uma ansiedade que foi gerada lá atrás, antes desse consumo acontecer. Então, o dinheiro é emocional. As nossas finanças são tendenciosas para o emocional. Você, como psicanalista, eu acredito que deve encontrar vários casos pelo caminho, né? a psicanálise ela está entrando muito nas empresas. A psicanálise ela está, só para você ter uma ideia, a diretora de marketing de uma das maiores empresas do Brasil é psicanalista. Então, a psicanálise ela está entrando porque a gente precisa entender a cabeça de quem está lá dentro, né? De quem vai comprar. E ela tem esse papel, ela desempenha muito bem esse papel, porque ela sabe muitas vezes como pegar esse inconsciente da pessoa, né? E por mais que a pessoa seja racional, por mais que ela pense, ela acha que ela está fazendo uma compra racional, muitas vezes não. Muitas vezes é totalmente inconsciente. Eu gosto sempre de começar, eu gosto tem uma ilustração que eu uso muito, né? Que ela é assim, ó, imagina você, vamos ver sua opinião, porque normalmente eu faço quando tem, assim, pessoas assistindo, né? É difícil, nunca fiz isso numa live, mas vamos ver sua reação, como é que é. Se quem estiver assistindo também quiser responder, pode responder. Imagina você,
Você tá em cima de uma ponte e você está olhando uma linha de trem. E nessa linha de trem ela tem uma bifurcação. De um lado, existem alguns trabalhadores ali trabalhando na linha de trem. Cinco trabalhadores trabalhando no lado esquerdo. No lado direito, existe uma pessoa. Certo? Vem vindo um trem em direção dos 5 trabalhadores que estão ali trabalhando. Qual é a sua reação? Você tem o poder de puxar uma manivela e fazer com que aquele trem mude a direção. Ele está indo em direção aos trabalhadores, aos 5. O que você faz? Você puxa a manivela e desvia o trem para que mate uma pessoa, ou você deixa o trem seguir o curso e ele vai ali atingir 5 trabalhadores. Qual que é a sua reação? Eu puxaria a manivela. Puxaria a manivela, para mudar para um. Os males, o menor. Sim. Certo? Sim. Agora eu vou mudar um pouquinho a situação. Você está em cima da ponte. Lá embaixo vem vindo um trem e vai passar por cima de 5 trabalhadores. Ao seu lado na ponte tem uma pessoa. Você tem o poder de empurrar essa pessoa. Nossa, e ele vai cair na frente polêmico. do trem. Né? Ele vai cair na frente do trem. E ele caindo, ele é um cara grande, forte. Quando ele cair, ele vai parar o trem. Mas você vai ter empurrado essa pessoa. E vai evitar a morte dos 5. Você empurraria essa pessoa? Empurraria. Empurraria. Se de certa forma iria salvar 5 pessoas, eu não teria escolha. Você empurraria? Eu empurraria. Qual das duas situações você ficaria mais assim, né? Porque é uma situação difícil. Uma você puxa a manivela e outra você empurra a pessoa. É polêmico. Qual que você ficaria mais em dúvida assim? Olha, com certeza a segunda opção, né? Por quê? Porque Você está consciente ali que você vai induzir, né, o falecimento de alguém. Mas eu não tenho outra alternativa. Eu preciso tomar uma atitude imediata para que outras pessoas não venham sofrer, mais pessoas. Olha só a explicação que você me deu, né? Exatamente isso. Assim, se a gente for pensar racionalmente, é a mesma coisa. Nos dois casos, você vai estar provocando a morte de alguém. Isso é fato. Sim. Só que o engajamento emocional que você tem quando você encosta em alguém, ou você interage com alguém, é muito maior quando você interage. E aí, o que acontece? Você viu que na primeira vez eu mudaria a alavanca. Foi de primeira. Já agora você deu uma explicação para mim que o seu emocional falou, isso exatamente, esse emocional existe. Porque se você não tem esse emocional, você não é uma pessoa saudável. A pessoa saudável, a pessoa que não é saudável, ela fala empurro sem receio nenhum. Acabou. Não, exatamente. Você vai sentir. Porque existe uma emoção. Quer ver eu mudar de novo a situação? E se os 5 trabalhadores que estão lá embaixo, a pessoa está do seu lado. Se os 5 trabalhadores do seu lado, eles forem seu pai, sua mãe, sua irmã, seus filhos, você empurra sem pensar, né, para salvar, porque o engajamento familiar é muito maior ainda. Você percebe que quando eu até escutei essa ilustração, uma ilustração científica mesmo. Teve até um comentário que ainda a pessoa falou assim que se fosse a sogra do lado, não precisava nem ter trabalhador, ele empurrava da mesma forma, né? Empurrava logo. Exatamente. Olha lá, alguém comentou, José Carlos, obrigado pelo seu comentário. Aqui, o que empurrou, ficamos responsáveis. Exatamente. Você se sente responsável por aquilo. Então, quando a gente toma a tomada de decisão, o que a gente aprende com isso? Que a tomada de decisão, ela é racional. Mas, muitas vezes, sempre, ela envolve o emocional. Se eu fosse um robô, se eu fosse programar um robô para falar assim, olha, eu quero que você puxe a manivela ou empurre alguém, que mate o menor número de pessoas possíveis. Pronto, ele ia fazer, executar e empurrar sem emoção nenhuma. Mas como você comentou, nós não somos robôs, nós somos seres humanos, nós pensamos. E as empresas, o consumo, eles sabem disso. E eles sabem como pegar essa parte emocional, né? Eu não sei, o que você encontra assim no dia a dia? Você encontra muita gente que é levado por essa parte emocional também? Por isso que ela se descontrola?
todas as nossas tomadas de decisões diárias são emocionais. 90% das nossas atitudes são emocionais. O emocional está intrínseco, né? Então, o que acontece é exatamente isso. São pessoas que tomam atitudes emocionais e depois vão pensar na consequência daquilo. Entendi. Né? É o que acontece, principalmente com o consumo. Gastam mais do que... algumas vezes eu costumo falar o seguinte, já que você é emocional, que todos nós somos emocionais, então pensa de uma forma emocional. Olha que felicidade de você poupar um pouquinho para você ter depois e desfrutar de uma forma mais em paz com o seu dinheiro. Então, são trocas emocionais. Porque as pessoas, elas querem se livrar da dor a todo momento. Então, os gastos, eles são exatamente isso. Eles querem esconder alguma coisa, alguma dor. É um escape, né? É uma frustração no casamento, é uma frustração que não foi bem resolvida no decorrer da caminhada, da infância. Então, eles querem aliviar isso. Então, o que eu vi muito nessa pandemia foi um consumo vingativo. Por exemplo, eu fiquei muito trancado o tempo inteiro, então eu precisava extravasar. O que aconteceu com as pessoas nesse período de conscientização foi o oposto. Várias empresas, que eu dou consultoria para empresas também, falaram assim para mim, Priscila, eu bati a minha meta do ano em julho. Porque as pessoas dentro de casa, elas não sabiam o que fazer, mas elas queriam aquele conforto momentâneo. Entendi. E o que vai acontecer ano que vem vai ser um desconforto muito grande. Se a gente não se conscientizar nesse exato momento, o quão o dinheiro é importante também para depois, não somente agora. Sim, né? sim. Tudo é emocional, né? Dentro da psicanálise, nós temos um conceito de que, assim, não só dentro da psicanálise, várias, né, várias profissões, várias ciências que trabalham com a mente, têm o seguinte pensamento: nós somos seres movidos por desejo. Nós somos criados por desejo. O nosso desejo, ele está todo dia. Todos os dias a gente pensa em algo que a gente quer. Só que o desejo, ele é a ausência de algo. Certo? Ele é a ausência de algo. A partir do momento que eu tenho, eu já não tenho mais desejo. Só que como nós somos movidos por desejo, e esse desejo ele nunca é realizado, então nós não temos nunca a satisfação plena de algo. Então, por exemplo, vou dar um exemplo isso numa prática. A pessoa que tem um iPhone 5, ela vai querer o iPhone 6. E a hora que sair o 7, ela quer o 7. Existe uma matéria, eu não me lembro de que ano foi, mas tem uma matéria, quem quiser procura no Google, um japonês, ele vendeu o rim para comprar o iPad 2. Eu ia falar isso agora. Então, quer dizer... Agora, como que ele vai... O quão frustrado ele está agora. Ele não vai ter outro rim para vender para comprar o outro. E não dá para vender mais um rim, né? Então, quer dizer, assim, as pessoas, elas têm que ter a ideia de que o desejo, ele nunca vai ser suprido. Então, as pessoas, elas precisam ter os desejos realizados e os objetivos em mente. Então, o que é um objetivo? O objetivo é quando a gente coloca alguma coisa lá na frente, né? Então, a pessoa, vamos supor, eu quero viajar em julho de 2021. Eu quero viajar e eu preciso poupar aí, sei lá, R$100. Ou então vamos fazer vamos levar mais para uma prática que deve acontecer muito na sua área. Eu quero me aposentar aos 60 anos. Então, para que isso aconteça e eu tenho uma renda X, eu preciso ali cuidar de depositar todo mês um valor Y, tá? Só que acontece, quando eu estou passando numa loja do shopping e eu vejo ali uma bolsa, vou dar o exemplo das mulheres, não que a mulher hoje, ela até é a mais consumista, mas muitas vezes ela compra coisa para o marido, também tem isso. Então a mulher está passando, né? Ela está passando no shopping e de repente ela vê uma bolsa, ela acha bonita e fala assim, poxa vida, eu vou comprar essa bolsa. Por quê? Ela quer a satisfação do desejo imediato, ela se esquece do objetivo. Então é isso que a gente precisa ter em mente, que o desejo, ele nunca é suprido, porque nós somos movidos por desejo. Então a gente precisa ter pequenos objetivos durante a vida,
para que sejam alcançáveis, para que não frustre, mas ao mesmo tempo nós temos esse desejo de querer comprar sempre. Né? Então, a gente precisa ter esse controle também e saber que isso faz parte do ser humano. Não é? Sim. Alguém colocou Nós aqui, ó, temos uma insatisfação. a Oi? gente sempre compra para o filho, é isso mesmo, a mulher compra para o marido e para o filho. Por isso que ela é mais consumista. Não é? Não é? Muitas Sim, vezes não e é. a mulher também é aquela questão, né? Somos seres emocionais e a mulher é um pouquinho a mais, né? Exatamente. Então, mas ela também, como dizem, né? A sabedoria edifica a casa. A mulher costuma ser mais, vamos dizer assim, cautelosa quanto a isso. Mas nós somos seres realmente insatisfeitos o tempo inteiro. Nós queremos sair dessa cena de mesmice o tempo inteiro. Então, é uma roupa nova, é um sapato novo, é uma viagem, é um carro novo. E esse consumismo que tem nos atrapalhado muito. Porque quanto mais nós consumimos, mais insatisfeitos nós ficamos, mais frustrados nós ficamos. Porque, às vezes, a gente não tem nem como pagar aquela dívida que a gente fez. Ô, Priscila, tem um Aquele outro prazer que negócio. a gente não deve nunca. Oi? Tem uma outra questão também, se a gente for parar para analisar. Né? De repente, a gente está falando aqui para classe média, mas que de repente agora foi afetado pela renda e não tem condição de comprar. Então a gente está dando dicas aqui como a pessoa pode. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais disso, né? Como a pessoa economizar, poder se planejar. Agora, Sim, criar uma renda extra. isso, agora a gente pode estar falando também para pessoas que falam assim, ah, não, eu tenho muito dinheiro, então eu vou consumir, né? Tem uma outra questão, né, que a pessoa às vezes não pensa na própria pessoa, porque de repente ela tem dinheiro e ela pode querer consumir mesmo, ela fala, isso não vai me afetar financeiramente, então eu vou consumir. Tudo bem, legal. Só que tem uma outra questão que precisa ser pensada também, que é a questão do meio ambiente. Essa pessoa, quantos celulares ela não compra por ano, que isso acaba afetando o meio ambiente depois no futuro? Né? Então, não é uma questão só de Exatamente. política É o individual, consumo sustentável. é consumo sustentável, é você pensar também no meio ambiente. Né? De repente, a pessoa ela não é afetada financeiramente, mas ela é afetada depois com outras questões também, no caso do De, meio cer ambiente. de certa forma, ela também é afetada. Porque se ela está fazendo com que a indústria produza mais, consuma mais produtos da natureza, né? Sim, Então, assim, de certa forma, ela está sendo afetada sim. Então, ela precisa também ter essa mentalidade de consumo consciente, né? Eu tenho um sim. celular, esse celular tá falando, vamos dizer assim, né? Eu não vou trocar só porque o iPhone 18 apareceu. Vou trocar porque ele estragou, porque ele não estou conseguindo mais, ele não está sendo útil. Então, é dessa forma que a gente deve pensar. Também com outras coisas, como roupas, como sapatos. Mulher gosta muito disso, né? Dizem que a mulher nunca veste para ela, veste para outra, né? Então, assim, tem que ter esse cuidado. Claro. Comprou um sapato, doa. Comprou um sapato, faz um brechó e vende. Então, vamos fazer girar também esse dinheiro. E aquilo que a gente estava comentando, né? A emoção, ela está sempre acoplada à compra. E as empresas sabem disso, né? Sabem disso. Ó, uma das provas, né? Eu dei a ilustração aqui que a gente falou sobre a bifurcação lá do trem e tal, mas um exemplo na prática, por exemplo, é uma obra de arte, né? Uma obra de arte, ela é vendida praticamente por emoção. Né? Ela é vendida por emoção. O carro ele é comprado por emoção, ele não é uma compra racional. A pessoa dificilmente. Aqui, eu quero deixar bem claro que eu não vou generalizar, né? Obviamente, existem pessoas que fazem. Mas a compra geralmente não é planilha. A pessoa vai pela emoção, sabe? A pessoa vai pela. Ela não Exatamente. vai estudar ali o parafuso que foi feito o carro, ela vai ver a cor. Eu sempre brinco, né? Para que a gente escolhe cor do carro se a gente vai estar lá dentro? A gente não vê a cor. Né? Então, quer dizer, ela é puramente emocional. Exatamente. A gente compra por duas questões. A questão, eu vou colocar três, né? Existe a questão racional, não quero duvidar disso. Existe a questão emocional e aí existe a questão também da gente querer não ficar para trás. As pessoas estão comprando, Sim, então eu também preciso comprar. Todo mundo foi para o shopping, eu exatamente. preciso comprar também lá no shopping. Né? Então, isso é super importante. Exatamente. Isso, quando a pessoa compra além
do que cabe no seu orçamento, isso acaba afetando e traz, é igual você comentou, depressão, ansiedade, né? Nós somos vencidos e somos tirados dos nossos sonos pelos nossos boletos, né? Sim, exatamente. Aconteceu um caso comigo, né, que eu tive que aprender realmente pela dor. Eu tive um carro furtado em 2017 e tinha todas as minhas roupas dentro. E eram roupas caras na época, porque eu estava assim, mudando uma mentalidade de consumo, mudando toda a minha vida, aprendendo. Então, tinha calça lá de R$ 1.000, vestido de... Nossa, nem vou falar. E quando aquilo tudo foi me roubado, eu falei, gente, e agora? Se eu tivesse pegado esse dinheiro e poupado? Hoje não. Hoje eu faço 2 compras por ano, porque eu aprendi, né? Uma no inverno, se eu precisar, se aquela roupa que eu comprei, essa blusinha aqui, ó, essa blusinha tem 4 anos e meio. Então eu procuro peças atemporais que me acompanham, né, e que me deixam bem arrumada para que eu não venha gastar. Então é uma blusa bonita, que me deixa super apresentável e que tem 5 anos, quase 5 anos que eu tenho essa blusa. Então, quando a gente for comprar, a gente também tem que ter essa mentalidade racional. Por quê? Claro. Eu quero enriquecer a dona da loja, o dono da indústria, ou eu quero pensar no meu futuro próspero e ter paz, né, no tempo presente? Porque essa questão de paz, essa questão... Oi? É o planejamento. Oi? É o Se é o planejamento. planejamento... E passou da hora, porque o consumismo é arcaico, o consumismo é demodê. Não dá mais para a gente ter uma mentalidade de antigamente. É tudo novo, né? Esse novo normal é uma ideia nova que a gente tem que adaptar. Não gastar realmente, poupar, fazer Exatamente. viagens conscientes. Oi? Aqui, ó, a Gi escreveu aqui, ó, a pandemia me despertou o quanto compramos roupas à toa. Olha só, é outra coisa, não tem... A gente tem o costume, às vezes, de falar do consumismo e não se confundir com compulsão, né? A Paula escreveu aqui, ó, não vou... A Paula, oi, beijo, Paula. Não vou nem falar quanto tempo tem as minhas blusinhas. Você falou que tem 4, 5 anos, ela quis dizer que tem mais, né? Mas 5 olha anos, só, pois é. a gente não pode confundir o consumismo com a compulsão, né? A compulsão à compra é aquela intenção de você fechar um buraco que não vai ser fechado, né? Aquela pessoa que, eu briguei com meu namorado, eu vou ao shopping, vou gastar meu cartão de crédito, né? Isso daí é quando ela passa a ser compulsão, existe um tratamento. A compulsão, ela é uma compulsão como droga, como outras coisas. Sim, Consumismo é quando a gente é uma fala doença, né? consumismo exagerado. Não tem problema nenhum a pessoa, quando Transtorno. está aumentando a É um sua renda, transtorno. ela querendo fazer um upgrade assim nas suas coisas, né? Não tem problema. Então, por exemplo, Sim, a gente sabe, olha só, mais uma vez, que como a emoção está junto sempre com o consumo, né? Uma água dentro de um copo de requeijão, ela parece que não é tão gostosa como a água dentro de um copo de cristal, né? Parece que a aparência ali, ela deixa muito mais, ela fica muito mais bonita, fica muito mais gostoso. sim. Então a gente é levado por aparência. O que a gente fala aqui, e olha só, as empresas sabem tanto disso, que se a gente for pegar a Apple, por exemplo, quando a gente compra um aparelho da Apple, a gente não tem coragem de jogar a caixa fora, de tão bonita que é, né? De tão bem Sim, feita. Então, a aparência, a gente guarda tudo isso daí. E isso daí não é que a pessoa está conscientemente, ela está comprando, sabendo que está sendo levada. Não, isso é uma coisa inconsciente, né? O marketing olfativo, o cheiro, né? Quando você chega no shopping, tem shopping que tem um cheiro característico. A loja, ó, depois que quiser, exatamente. faz uma busca na internet. Eu não vou falar nome de loja aqui, mas você tem essências de lojas para vender. Então, se você quiser Sim, exatamente. exatamente, se você quiser ter sua loja, sua casa com cheiro de a loja tal, você consegue, Para porque são induzir, né? essências. É um marketing olfativo, porque aquilo ali, sempre que você sentir o cheiro, você vai se lembrar daquela loja. Olha só um outro exemplo Exatamente. legal, que é bem criativo, foi bem criativo. Se a gente for pegar Coca-Cola, por exemplo, que eu não preciso nem falar, né? Não preciso nem comentar da Coca-Cola, mas a garrafa da Coca-Cola, ela foi criada por um artesão ali, ele chegou a criar, porque
o conselho da Coca-Cola chegou e falou assim, olha, eu queria uma garrafa que ela não fosse confundida com ninguém, né, com nenhuma outra garrafa, e a pessoa soubesse que está pegando ali uma garrafa de Coca-Cola. E ali e ele desenhou aquela garrafa de vidro, sabe aquela redondinha, Sim, aquela sim, formato, ela foi baseada no cacau, na fruta. E ali, mesmo ela olha só. quebrada, você pega um pedaço daquele vidro, você sabe que a garrafa é de Coca-Cola, porque ela é especial. Então é tudo feito com muito cuidado para levar o consumidor ao consumo. Esse A consumo não é consumir. errado, desde que não seja em excesso, né? É aquele gasto, né? Tem que gastar o que cabe dentro do seu orçamento. Né? Se o seu orçamento caiu, a gente tem que economizar também, não tem segredo, né? Os excessos nunca fizeram bem para ninguém, né? De fato é Exatamente. isso. Então, nós consumimos o tempo inteiro, né? Alimentos, roupas, mas tem aquela questão, o pensamento para o futuro, o gerenciamento de riscos, que as pessoas esquecem, né? O período daquela atividade, né, laboriosa, daquele período que eu estou construindo. Como que eu me asseguro daquilo? E se me acontecer alguma coisa? Né? É melhor prevenir do que remediar. É o que as pessoas não entendem. Se elas comprarem tudo hoje, e amanhã, como que fica? As pessoas vão viver amanhã. E se acontece alguma coisa, existe essa perda de renda, né? Então, isso é muito complicado. Eu atendi um empresário uma vez que a renda dele era 20 mil reais todo mês. Ele teve uma queda assim nas vendas, ele ficou, né, faliu. E o que aconteceu? Teve divórcio, ele não conseguiu manter o padrão de vida e ele tinha 80 mil na poupança. Então, essa questão de ganhar muito, isso é um pouco relativo. Por quê? Schumacher era multibilionário. 65% do patrimônio dele já foi dilapidado. A Priscila foi um acidente. Ok, foi um acidente. O patrocinador foi embora, todo mundo foi embora. O patrimônio foi embora para poder manter a vida dele. E nós, que não temos bilhões na conta? E se acontece alguma coisa com a gente? Como que ficam nossas finanças? Olha só, Priscila. Geralmente nós pensamos primeiro nos nossos filhos, né? Se acontecer, Deus livre e guarde, se acontece alguma coisa, como ficam meus filhos pequenos? Então, é daí que primeiro a gente assegura, né? Se eu tenho que ter braços mais fortes financeiramente que os meus. Então, eu vou pensar num seguro, eu vou me proteger, eu vou blindar minhas finanças, né? Depois, o que eu vou fazer? Eu não vou comprar essa blusinha aqui, não. Ó, por exemplo, essa blusinha aqui na época, não vou lembrar, mas talvez ela foi R$ 99. Ah, eu tenho uma blusinha parecida, ou então eu vou fazer esse tie-dye aí, vou reformar minhas roupas. Eu vou comprar uma tintinha lá de R$ 5 e vou reformar minhas roupas. Eu vou adequar a moda com aquilo que eu tenho para eu poupar. Então, eu não vou gastar esses R$ 200 que eu ia comprar esse sapato, eu tenho aquele lá dura mais 6 meses, eu vou pegar esse dinheiro e vou guardar. Aquela blusinha eu acho que realmente não precisa, eu vou poupar. Então também a gente vai pensar agora, vai ter sabedoria no tempo presente. Né? A sabedoria no tempo presente é você viver hoje em paz e também projetar para um futuro de paz, para amanhã você viver o que você fez, né, no ontem. Não dá Sim. para poder brincar com dinheiro, não dá para poder brincar com as finanças. A gente viu o quanto é sério isso. O quanto a gente não pode adoecer, o quanto a gente não pode ficar sem renda. Então, assim, a gente tem que se conscientizar mesmo, tem uma mentalidade de mudança. Sabe que eu tenho uma frase que eu escutei e eu gosto muito, que ela fala assim: a dor de perder é muito maior do que o prazer de ganhar. Então, assim, se eu ganho 20 mil reais, eu sinto um prazer. Mas quando eu perco 20 mil reais, a dor é muito maior. É por isso que a gente tem muitos casos aí de pessoas que chegam ao extremo, né? Igual a gente estava comentando, né, do Setembro Amarelo, chegam ao extremo, porque perderam sua renda, e aí já junta aquela pressão que a pessoa tem na cabeça, sabe? Aquela não é nem pela situação do que eu vou fazer agora, mas aquela pressão de ter perdido, né? A dor da perda. É aquele Exatamente. apego, a pessoa parece que ela também não tem mais nada, ela se apega tanto a algo ou alguma coisa que ela parece que ela não consegue viver sem aquilo, né? Ela não suporta essa dor. Sabe por quê, Marcelo? Sabe o que eu entendo nesse tempo meu de caminhada? As pessoas trocam o que não tem preço por algo que tem preço.
Então, quando elas reconhecem isso e elas perderam aquilo que tem valor, e elas não conseguem voltar no tempo para poder reconstruir, para poder reconquistar, elas entram em pânico, né? E uma ideia, né? Uma dica para quem está passando um momento difícil, para quem perdeu alguma coisa financeira, ou faliu, ou carro, ou bem, não perca para si mesmo. Tome o domínio da sua vida, sabe? Se reinicia enquanto a vida, a esperança. Então, quando você está numa situação de risco, a primeira coisa que você tem que fazer é se salvar, né? Se o avião está caindo, você vai pegar primeiro aquela máscara, colocar em você, depois colocar nas outras pessoas, né? Nas pessoas que estiverem do seu lado. Com dívidas é a mesma coisa. Primeiro você respira, se salva, paga as contas de maior necessidade e tira daquele dinheiro aí uma poupança para o futuro. E depois vai negociando suas dívidas. Não se desespere com dívida. Enquanto a vida, a esperança, e você pode ter o domínio da sua vida, sim. Você pode ter o controle da sua vida, sim. Principalmente financeira, principalmente das suas emoções. Porque não dá para ser um robô, né, o tempo inteiro, ser guiado. Qualquer dorzinha eu vou lá e compro. Qualquer dorzinha eu vou lá e choro. Não. Temos que ser forte, né? Você É, concorda? não, mas é exatamente isso. O que eu gosto sempre de falar é assim: nós somos seres humanos. Então a gente fica triste, Sim, a gente chora, a gente fica. Tem dia que a gente não tá legal e tá tudo bem com isso, né? Não tem problema sim, nenhum. Agora, o que a gente sim. precisa é o que eu falei da dor da perda também se aplica na seguinte situação. A pessoa ela tem um problema agora que ela não consegue passar, por exemplo, vou dar um exemplo assim: a pessoa ela estava acostumada a assistir TV a cabo e ela vai ter que desligar a TV a cabo. Essa dor da perda, né? Ela pode ser muito forte ou não, né? Como assim? Sim, Ela pode ser muito forte se essa dor você não aceitar. Se você aceitar sim. que é um momento temporário, que você fala assim, olha, eu vou terminar aqui, eu vou encerrar a TV a cabo. Mas assim que eu voltar ao normal, eu recontrato, entendeu? Sim, Você aceita isso. Quando você passa a aceitar, pronto, é um problema que você não vai ficar pensando. Porque quando a pessoa ela se apega a exatamente. alguma coisa, ela vai dormir depois e fala assim, putz, vou ter que ficar sem minha TV a cabo, não é possível. Ela Fica fica se regurgitando isso o tempo inteiro, né? exatamente. A gente chama de Isso, ruminação emocional. A pessoa fica combinação pensando, emocional. a pessoa fica só pensando nisso. Pô, aceita a situação, vê o que é prioridade, né? De repente, coloca no papel, porque quando a gente coloca no papel, é muito mais fácil da gente subir. E outra coisa, não consegue, pede ajuda. Você é uma consultora financeira, você serve justamente para isso. Porque as pessoas, às vezes, olhando de fora, às vezes não enxergam, né, o problema. E aí você aponta e fala, o Vou te problema. contar um caso. Conta Vou te lá, vamos, contar um caso. pode Para contar. mim, foi grave, foi algo assim, um desafio. Eu fui atender um psiquiatra e um psiquiatra virou para mim e falou assim: Psiquiatra, Priscila, acostumado com psiquiatra, emoções, né? escuta, Priscila, esse seguro cobre suicídio? Na hora eu entendi o que ele quis dizer. Porque quando você está na frente de uma pessoa, você está. Dinheiro emocional, né, Marcelo? Quando a gente vai tratar, quando a gente vai entender a vida financeira de uma pessoa, a gente tem que também se conectar com as emoções dela, né? Entender o que aconteceu para a gente chegar, né, no ponto. E aí eu perguntei assim, mas doutor, o senhor que é psiquiatra, está fazendo uma pergunta dessa, eu vou fingir que eu não entendi, mas eu vou lhe dar uma morridinha e já volto. Depois a gente conversa. Eu quis levar em tom de brincadeira. E aí, conversando com ele, ele realmente estava pensando nessa questão. Por quê? A esposa dele era muito consumista, gastava muito. Ele estava devendo várias prestações da casa, várias prestações do carro, e aquilo virou uma bola de neve, tá? Virou uma coisa estrondosa. Quando eu fui ver que atrás do morro tinha mais morro, eu tinha que fazer um trabalho, né, que durou 6 meses com um casal. Porque eu tinha que entender o motivo desse escape dela, né? Por que ela estava gastando tanto, sabendo que ela não podia gastar. E ele dava plantão, ele também ele fazia um trabalho como clínico geral. Dava plantão e virou aquela, e ele já não estava conseguindo trabalhar tanto,
Porque imagina você trabalhar o tempo inteiro para poder pagar a conta. A sua emoção não refrigera, né? Tinha anos que ele não saía para poder dar um passeio com a família e tinha uma menininha de 3 anos. Aí eu fui entender o porquê que ela estava gastando tanto. Enfim, no final da história, ele começou a levar marmita, começou a levar tudo, orientação minha, ó, e ele já estava assim, obeso já, né? Porque uma coisa vai puxando a outra. Eu falei assim, doutor, sua esposa vai levar, vai fazer os alimentos, você vai levar. Peguei os extratos dele. O que é isso aqui? É R$ 3 coxinha, isso aqui. Não. Você vai levar água, vai levar seu alimento e a gente vai diminuir todos esses gastos desnecessários. Vamos negociar. Uma a gente vai pagar, outra a gente vai protelar para ele ter paz, para ele ter sossego, para ele poder conseguir respirar, porque ele não estava conseguindo. Em um ano ele pagou todas as contas dele, né? Foi algo maravilhoso, viajou, foi assim, foi uma bênção. Então, assim, é muito sério quando a gente quer fugir o tempo inteiro da dor, a gente quer sair daquela situação. E nós todos estamos sujeitos a sermos Claro, escravos e a sermos algozes de nós mesmos, né? Quando a claro. gente toma decisões que não são conscientes. Porque quando a gente está falando de emoção, a gente está tomando atitude como zumbi, na verdade. A gente não está raciocinando. A gente está sendo guiado por emoção, ou seja, por uma irracionalidade. E isso nos prejudica, né? Hoje eu escrevi alguma coisa no meu Instagram falando sobre mecanismo de defesa, né? E o mecanismo de defesa nada mais é do que aquela pessoa que ela tenta satisfazer o próprio desejo, mas esse desejo às vezes não pode ser satisfeito. Então o que o corpo faz? Você lança algum mecanismo de defesa. Por exemplo, a pessoa Sim, ela quer comprar um sapato, mas ela não pode. Então ela pode ter algumas reações com isso. Por exemplo, ela pode falar, aquele sapato não era tão bom assim também, não. Então isso é uma negação. Ou ela pode falar assim, sim. olha, existe uma doença que é a mania de grandeza. Ela tem mania de ter, ela tem aquela ideia de que ela pode tudo, né? Mas ela não consegue. E aí o que acontece? Ela acaba se afundando, ela acaba indo para as dívidas, ela acaba gastando mais do que ela pode. E cada vez que ela tenta se controlar, ela não consegue. Vira, igual você comentou, aquela bola de neve. A pessoa ela não consegue, ela perde o controle. E aí que entra a ajuda profissional, né? A pessoa precisa parar, ela precisa refletir. Se ela não tem a inteligência emocional para isso, que pegue ajuda. Mas é um momento dela parar, Exatamente. principalmente como você falou do psiquiatra, é importante a família estar unida, né? Saber sentar e falar, Sim, olha, está acontecendo exatamente. isso. A gente precisa dar um jeito. O que a gente vai fazer? E ter a certeza de que isso é uma questão momentânea, uma questão temporária. E o que eu mais gosto de falar, Priscila, é o seguinte: não se apegue a bens materiais, né? Não se apegue tanto assim a bens materiais a ponto de você não saber como viver sem, né? Não existe isso. Não existe isso. É claro, a gente fala hoje sobre o consumo do básico, e eu falo, ninguém vive só do básico, né? Porque se vive só do básico, a gente consegue, a gente poderia pegar uma pessoa, dar uma injeção nela, para ela ficar em coma e ali alimentar ela por vários anos, ali ela estaria vivendo só com o básico. Na verdade, não é isso, né? O ser humano, ele busca, como eu falei, ele busca o prazer. Mas cabe na hora de você comprar, por exemplo, igual você falou da blusinha, você escolher a blusinha, saber onde comprar, não comprar uma blusinha só porque a determinada marca Y e ela custa 5 vezes mais do que a outra, sendo que o tecido é a mesma coisa. Eles não me pagaram para fazer propaganda. Se eles quiserem, eles me Exatamente. pagam. Eu não vou Exatamente. fazer propaganda de graça para ninguém, Pois é, não tem problema você né? querer uma coisa melhor para você. O que você não pode ir com a gente fala com a intenção das massas, né? E aí para todo mundo Sim. tá comprando agora o iPhone, então eu vou querer comprar um iPhone, nem sei que número tá agora, né? Nem sei que número tá. Mas porque você quer um top de linha, então você vai se endividar. E assim, existe um banco que agora fez até um plano, né, para você não viver mais sem o iPhone. Você vai pagando um pouco lá por mês, ele vai trocando a cada. Gente, eu Existe. achei um absurdo aquilo. Um absurdo.
eu estive na semana passada, eu fui à feira. E aí, quando a gente olha na feira, eu parei na feira ali, tinha uma banquinha de pastel. E aí eu pedi um pastel para mim. E aí eu olhei ali na feira, onde tem as placas, que tem os sabores dos pastéis, e eu olhei, tinha uma plaquinha, eu falei assim, é isso mesmo? Ela falou, é. Eu falei, mas tem muito disso? Ela tem muito. Sabe o que que era? Tava assim, ó, aceita-se auxílio emergencial. Aí eu pensei comigo, poxa vida, o auxílio emergencial, pelo que eu entendo, tá? E eu não quero condenar as pessoas que compram pastel, pelo amor de Deus, mas o auxílio emergencial é para Uhum. aquela pessoa que ela está precisando, porque ela perdeu de repente a sua renda, a sua fonte, e ela precisa pegar aquele auxílio emergencial para colocar comida em casa. E eu acho que Suprir, nisso, eu né? conheço Ter pessoas que dignidade. fazem, e eu conheço pessoas que compram videogame com aquilo, entendeu? Compram televisão para colocar em casa. Eu acho que isso não é um auxílio emergencial, não é para isso. Então, quando a pessoa pegar o auxílio emergencial, ela pode fazer exatamente o que você comentou: pegar e fazer um planejamento. Você pega uma parte do auxílio emergencial e guarda, porque você não sabe até quando vai ter. Exatamente isso. É o que as pessoas não entenderam até agora. Esse ano, o governo está disponibilizando essa emergência. Ano que vem não vai ter. Esse ano, muitas pessoas ficaram desempregadas. Estão ainda recebendo o auxílio também, né? O desemprego. Ano que vem não vão ter. Então, assim, eu já vi pessoas que pegaram o auxílio emergencial e abriram empresas. Então, vai da mentalidade de cada um, Pois né? é. Então, assim, vai da mentalidade de cada um. Você precisa fazer com que seu dinheiro trabalhe para você. O Não reflexo adianta você torrar econômico. tudo. O reflexo econômico, o impacto financeiro desse problema que nós estamos vivendo não é agora, vai ser lá para janeiro e fevereiro, que é a hora que Sim, acabou exatamente o seguro-desemprego, acabou o fundo de garantia. Aí as pessoas falam assim, putz, por que eu não guardei um pouco, não é? É por isso que eu falo para você, Priscila, eu acho que exatamente isso. as pessoas, se elas tivessem esse costume de guardar, a gente não está falando aqui de fortuna, né? Nós estamos falando aqui de pouquinho a pouquinho, Sim, sabe? Porque numa hora que precisa, a economia também acaba, o que você guardou também acaba, mas demora um pouquinho mais, né? Então, é o momento de parar agora e fazer as contas e falar assim, olha, a partir de agora, o que eu ganhar, eu vou tirar uma parte, vou poupar, porque a gente nunca sabe quando vem uma nova pandemia, né? Infelizmente, a gente não pode eu dei. ver isso. A gente não sabe quando vem uma nova pandemia. Eu dei uma consultoria, muitas vezes eu dou pro bônus, né? Eu fico muito feliz quando eu posso contribuir na vida de alguém. E essa pessoa fez brigadeiros, fez palha italiana, e o tanto de dinheiro que ela está ganhando, Ah, ela comenta do realmente ficou brigadeiro. desempregada, Você colocou um negócio muito legal faxineira, do brigadeiro. Hoje, você colocou um negócio muito legal. coloquei. Comenta aí pra gente. Você lembra? Tá, olha só, há 3 anos atrás eu fiz um vídeo sobre isso, como criar uma renda extra, porque sei lá, há 7 anos atrás, quando eu trabalhava, na verdade, eu acho que tem uns 10 anos que eu trabalho por conta própria, né, que eu sou empresária, mas quando eu trabalhava, eu fiquei desempregada em 2008, que também o Brasil passou por uma crise financeira muito grande, acabou o meu auxílio, né, de desemprego, e aí eu comecei a fazer torta, bombom e tal. Então, o que eu passo para as pessoas é que eu também realmente vi. E na época deu muito certo para mim. Só que a pessoa também tem que ter uma mentalidade de poupar. Por quê? A gente está focando o quê? Na nossa capacidade, né? No nosso trabalho. Então, a gente tem que também criar uma reserva. Foi o que eu ajudei essa moça. Ninguém estava chamando ela para poder fazer faxina. Ela pegou esse auxílio, então ela criou, vamos dizer assim, uma renda, está poupando, está pensando no futuro, inclusive já fez até uma previdência com 150 Legal. reais, mas ela tem a disciplina de trabalhar todos os dias e ela continua recebendo o auxílio e continua girando o dinheiro dela. É a Eu achei assim, mentalidade. eu fiquei muito feliz. É a mentalidade. Então ela já sabe o quê? Que se ela não vai ficar desempregada, ela só fica porque existe um desemprego e existe a pessoa ficar sem renda, né? Ela não vai ficar sem renda, porque ela já entendeu como que faz o dinheiro. Sim. Então, quando ela
percebeu isso, que ela poderia fazer isso, ela está gerando e está pensando no futuro. Por quê? Ela sabe a dor de não ter, né? Você sabe que eu escutei uma E frase... hoje ela... Desculpa, pode concluir, pode concluir. Não, pode falar. Não, eu escutei uma frase há uma semana mais ou menos do professor Leandro Carnal. Ele fala o seguinte: se você não faz o seu planejamento Adoro financeiro, ele. então, se você não faz o seu planejamento financeiro, o seu planejamento de vida, não tem problema, não tem problema. Você vai trabalhar para alguém que fez, né? E ele coloca justamente isso. A pessoa, olha só, a pessoa que você deu a assessoria, ela não era uma pessoa rica. Ela estava se reinventando, estava começando novamente. E a mentalidade dela Estava completamente desesperada. Exatamente. É se precaver. Se eu já sofri um acidente porque eu estava sem o cinto de segurança, então a próxima vez que eu for dirigir um carro, a primeira coisa que eu vou ser vai ser o quê? Colocar o cinto de segurança. Então, se chegou uma pandemia e eu me quebrei porque eu não tive um planejamento, eu não tive uma disciplina, o que eu vou ter que fazer quando eu me recuperar? Fazer a disciplina que eu não tive. Né? Então, questão de disciplina. E uma questão... Pode falar, pode falar. E uma questão, Marcelo, desculpa te cortar. Temos 10 E uma minutos, temos 10 minutos, questão... está acabando. Está tão gostoso, mas está acabando. Que pena! E uma questão, Marcelo, é que a pandemia, essa situação, ela nos deu um termômetro. Se as pessoas que estavam já com problemas financeiros, elas quebraram. Se as pessoas já estavam doentes emocionalmente, elas cometeram autoextermínio. Então, assim, foi uma coisa, uma situação para a gente atentar, né? Eu quero passar por isso de novo? Eu quero viver essas emoções tóxicas de novo? Porque eu não pensei no que eu poderia tomar as rédeas da minha vida? Eu deixei as emoções me controlar? Eu deixei a frustração me controlar? Não dá mais para a gente pensar, né? A gente tem que realmente cuidar das nossas finanças, porque cuidando das nossas finanças, a gente está cuidando da nossa própria vida. Com certeza. O impacto isso emocional é muito grande dentro de uma família. Né? A pessoa ela precisa cuidar da sua mente e ela precisa cuidar da sua vida financeira, porque isso impacta demais. Eu acho que você comentou alguma coisa, o Brasil é a segunda causa maior, né, de suicídio no mundo, é isso? No mundo ou no Brasil? É situação financeira, exatamente. Detalhe, a maior causa de divórcio também é a situação financeira. Olha para você ver como... A dor da perda é muito maior do que o prazer do ganho, né? Então, é aí que tá. Quando as pessoas perdem, né? Se ela perde uma parte e ela tem a consciência que aquilo é temporário, como eu falei, fala assim, não, daqui a pouco vai passar e a gente vai retomar, né? E vamos fazendo. Tudo bem. Agora, se a pessoa ela se apega àquilo, ela vive para aquilo, infelizmente ela não aguenta, não suporta um momento desse. Né? Olha, independente de situações, nós temos que entender que nós somos espirituais passando por um momento terreno. Então, a materialização, esse consumo, não pode tirar a nossa essência. Exatamente. Né? Exatamente. Não se apegar... Não pode tirar a nossa paz. Né? Isso daí é muito pequeno, né? A gente tem uma vida a zelar e a cuidar, né? É tão pequena, né? A vida passa tão rápido para a gente se apegar a tão poucas coisas, né? Apegar a bens materiais. De repente você teve que vender o carro. Paciência, vender o carro. E daqui a pouco a gente compra outro, quando tudo melhorar, voltar. Então a gente dá um jeito, né? Eu não consegui. Poxa vida, hoje é moda, né? Todo mundo, até um tempo atrás o carro era sinônimo de status. Hoje não. Hoje as pessoas estão pegando mais Uber. Então, de repente, é uma questão de uma nova realidade. Eu não acredito muito de um novo momento, como o pessoal fala, não é um novo tempo, é uma nova... É um tudo novo aí que vai acontecer, né? Um negócio assim. Eu não acredito muito nisso. As pessoas que tinham mentalidade de não querer poupar, não investir, eu acho que é difícil. Um pequeno percentual vai ter essa mentalidade, né? O que a gente está fazendo agora é super importante para as pessoas. Obrigado, Dri. Novo normal, né? Novo normal. Essa é a palavra. Obrigado, Dri, também. Tem pessoas atentas, né? Eu não acho novo normal, né? Eu não acho normal, novo normal, porque eu acho que as pessoas que tinham essa cabeça antes, elas continuam com essa cabeça. Não, para elas vai ser a mesma coisa, entendeu? Potencializou muita coisa. Eu acredito que as pessoas Marcelo, potencializou muita coisa.
Eu acredito na nova Potencializou reinvenção, muita coisa. de um novo normal. Sim, Eu acho que o normal, a pessoa ela já vem com isso, e eu acho que uma pequena parte vai mudar. Mas isso que a gente está e- falando da educação financeira que as pessoas precisam ter, a educação financeira, a educação emocional, né? A inteligência emocional que é tão falada, eu gosto de falar educação sim, emocional, ela é sim. uma das vertentes da nossa vida. A gente Educação. precisa se apegar tantas coisas também terrenas, né? A gente pode pensar de uma forma diferente Sim, também. Que dica exatamente. você daria? A gente está faltando aí 6 minutinhos. Que dica você Vamos daria, lá. por exemplo, assim? Dá mais uma dica, assim, algum exemplo que você já viveu, por exemplo, no caso igual dessa moça do Brigadeiro. Eu acho que são tópicos bem legais para motivar, inclusive, entendeu? Porque tem muita gente que perdeu completamente a renda. Alguns tiveram a renda reduzida, né? Outros tiveram a perda da renda. E esse é o momento que perde, que a dor de perda é maior. Às vezes bate aquela depressão, né? Aquela tristeza, né? Que dica você daria para essa pessoa? E depois eu vou falar um pouquinho da parte emocional também, só para a gente fechar. Olha, como você já disse, perder R$ 10 já dá uma dor no coração, porque a gente trocou um tempo que não tem preço para poder ganhar aquele dinheiro e nós perdemos aquele dinheiro. Então, a dica que eu dou é realmente, por exemplo, se você tem várias roupas em casa, faz um brechó, chama as amigas para um café e faz esse dinheiro circular. Não tem tantas roupas, não? Vai no brigadeiro mesmo, trabalha com o que você tem, né? Não adianta, eu quero ser uma grande empresária. Tá, mas vamos começar do início? Nós temos que atentar aos degraus, né? Nós temos que atentar, porque esse prédio onde eu moro, ele foi construído com tijolo, né? O primeiro tijolo. Então, assim, são nos detalhes, são nos pequenos detalhes que construímos o império. Então, é Certo? importante a gente criar uma alternativa, sabe? De uma renda extra. O que eu acho importante também é a pessoa, além de tudo isso, ela focar exatamente no que você falou, é focar no que ela tem controle. Porque queira eu gostar ou não de um céu azul, amanhã, se o céu tiver azul amanhã, ele não vai mudar por minha causa. Então, quer dizer, eu tenho que aceitar a situação do jeito que ela está. Quando a gente aceita, o nosso cérebro entende que a gente não pode mudar. Então a gente aceita do jeito que está e a gente foca no que a gente tem controle. Fazer o que a gente tem em mãos, né? O que a gente tem disponível no momento de ferramentas. Não adianta eu querer construir uma casa se não Exatamente. tem cimento. Eu vou ficar lamentando, tá faltando cimento, eu nunca vou comprar porque eu não tenho cimento, eu não tenho dinheiro. Não. Faz outra coisa, né? Mas faz com o que tem na mão. Faz com as coisas que é possível a gente focar. Eu falo tanto no brigadeiro porque é uma experiência pessoal minha. Eu sou do interior, meu pai faleceu, a gente perdeu uma renda com a morte dele. Então eu cheguei aqui, eu tive que me reinventar, isso há 18 anos atrás. Eu tive que me reinventar, eu vendi brigadeiro na escola e depois eu vendi, e fui vendendo, por exemplo, um brigadeiro, você vende a R$ 2, uma lata de brigadeiro, eu acho que é uns R$ 4. Ali Olha você só. já multiplica, Pois é. né? Aí aquele lucro, você já faz uma palha italiana. Daí, tá muito calor, as pessoas querem chup-chup, faz um chup-chup. E quando você vê, você tá com várias opções e gerando renda e pensando mais em poupar, porque existe uma diferença muito grande quando a gente ganha, tô ganhando R$ 10.000, do que aquela pessoa que ganha um salário. Então, se você souber administrar R$ 10, você vai saber administrar 50 mil. Mas quando você não sabe administrar 50, 200 você também não vai administrar. É a Então, é gente uma aceitar, mentalidade mesmo. é a gente aceitar, não perder o foco e não perder a fé, né? Eu sempre falo isso. A gente tem que ali Não podemos perder a fé jamais. sentar e nos planejar. Pri, adorei a conversa, viu? Infelizmente, você viu como já está passando rápido? Ó, já acabou o tempo. A gente tem aí 30 segundos. Muito obrigado aí pela sua Gente, foi um participação. prazer estar aqui. Muito Marcelo, obrigado. foi um prazer. Foi Fiquei muito feliz. Me coloco à disposição para esse mais bate-papo. Eu tenho certeza que vai ser muito bom para as pessoas. Espero que elas tenham gostado também. Estou aqui de coração, mente. Então, muito prazer foi obrigada pelo meu. tempo de vocês dedicado a gente. Foi muito bom.